Você pode participar do programa pelo telefone 3469-2531, pelo facebook.com/questões.defé, sem acento, pelo WhatsApp 996-428-473 e o e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Queria fazer duas observações antes de continuar o nosso tema. Primeira observação, desejar um sucesso para todos os jovens que estão indo fazer a prova do Enem nas escolas, aqui na PUC, aqui ao lado, que eles podem dar o melhor de si mesmos, sem dúvida se prepararam, estudaram, né, e agora vão dar o melhor de si mesmo para poderem conseguir ter sucesso nesta prova tão importante. Segunda observação, aqueles que viajam comigo podem se preparar, porque nós temos novidades interessantes na próxima viagem em julho de 2017. Nós vamos ter coisa muito, mas muito interessantes. Depois eu falo. Por enquanto, vamos guardar ainda uma expectativa. Mas continuando agora sobre a doutrina social da Igreja, essa outra parte do compêndio vai explicar um pouco mais o que é essa natureza teológica, teologia moral da doutrina. Doutrina social, portanto, é de natureza teológica, como foi dito, especificamente teológico-moral, tratando-se de uma doutrina destinada a orientar o comportamento das pessoas. Ela se situa no cruzamento da vida e da consciência cristã com as situações do mundo e exprime-se nos esforços que indivíduos, famílias, agentes culturais e sociais, políticos e homens de Estado realizam para lhe dar forma e aplicação na história. Efetivamente, a doutrina social reflete os três níveis do ensinamento moral, teológico-moral. Primeiro, o nível fundante das motivações, daquilo que motiva. O nível diretivo das normas do viver, no caso, viver social. E o nível deliberativo das consciências, chamadas a mediar as normas objetivas e gerais nas situações sociais concretas e particulares. Esses três níveis definem implicitamente também o método próprio e a específica estrutura de conhecimento da doutrina social da Igreja. Portanto, recordando esses três níveis. Em primeiro lugar, a motivação. Isto vale para o indivíduo, como vale também para a vida, regrar a vida social, né, das pessoas. Então, por exemplo, quais são as motivações que levam a este processo político, por exemplo? O que leva, por exemplo, as pessoas quererem se candidatarem para qualquer cargo público? Qual é a sua motivação? Isso faz parte da doutrina social da Igreja. Se eu sou uma pessoa que me interesso pela política e quero me candidatar, a doutrina social da Igreja me oferece uma ajuda para eu pesquisar qual é a minha motivação. Por que eu quero fazer isso? Se eu tenho uma resposta para essa pergunta, eu vou perceber se a minha motivação é correta ou a minha motivação não é correta. Se eu estou querendo ser político simplesmente para fazer o meu pé de meia, então não é correta. Se eu estou querendo ser político para tentar melhorar a vida das pessoas, eu estou sendo correto na minha motivação. Em primeiro lugar, a motivação. Em segundo lugar, o diretivo das normas do viver social. Então, a vida social tem regras, nós temos leis, nós temos constituições, temos leis. Então, nós temos que perceber se essas leis que regulam a nossa vida podem ser melhoradas. A situação está boa ou está ruim?
Nós estamos vivendo em paz, está tudo muito tranquilo, as pessoas estão tendo o seu emprego, o seu trabalho. Não, não está tendo nada disso. Está tendo muita confusão. Então nós temos que olhar se as leis que regulam a nossa vida, elas são boas. Porque se as leis não são boas, aí a doutrina social da igreja insiste para que aqueles que são legisladores modifiquem para aperfeiçoar e ajudar o ser humano. O deliberativo, o terceiro nível, o deliberativo das consciências, ou seja, aí vem a consciência. Naturalmente, nada disso pode ser feito, nem a motivação pode ser analisada ou corrigida, e nem, por exemplo, uma legislação pode ser melhorada se as pessoas não querem. É preciso querer. Vamos ver agora mais um vídeo do Papa Francisco sobre a vida social, para que a pessoa humana em tudo seja o centro de todas as preocupações, de toda a vida, exatamente em função da pessoa humana. Naturalmente, nós não estamos dizendo o ser humano isolado, o ser humano no seu meio ambiente, o ser humano na sua coletividade. Vamos ouvir o que o Papa diz. La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera, también es ecológica, educativa, moral, humana. Cuando hablamos de crisis, hablamos de peligros. Pero también de oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La de ser solidarios. Vení, ayúdame, para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana. O Papa disse uma coisa aqui muito importante que vale para tudo, para a doutrina social, mas também para a doutrina da igreja individual, familiar, etc. As crises que acontecem na nossa vida pessoal, as crises que acontecem na família, as crises que acontecem no Estado, no país, na coletividade, elas são perigosas, sim, mas elas têm um aspecto, elas mostram oportunidades, opções, outras opções. As crises significam um estrangulamento de uma realidade que não pode ser mais assim. Se não pode ser mais assim, você, eu, nós temos que ter a capacidade, a inteligência, e Deus nos ajuda para isso, de descobrir outras formas alternativas, outros caminhos. Então, quando você está na estrada e tem um obstáculo à sua frente, o que você faz? Você tem a oportunidade de buscar outro caminho. À primeira vista, você fica chateado. Ah, mas que pena, né? Esse caminho eu conheço. Mas você vai conhecer um outro caminho que você não teria conhecido se não houvesse aquele obstáculo. Aí você vai falar, nossa, mas que lugar bonito, que caminho bom. Mas também pode ser uma porcaria, um caminho ruim, um lugar que não presta. É uma oportunidade. Vai depender da gente, de planejar, de descobrir, vai depender muitas vezes da sorte ou do azar também. Mas o fato é, você tem oportunidade de buscar outra forma, buscar outra alternativa que não aquela que você está acostumado a fazer sempre. O problema é quando chega o obstáculo, a pessoa entra em crise e paralisa. Ah,
eu estou indo para a praia, aí tem a estrada caiu lá, houve uma barreira, aconteceu isso comigo. Aí as pessoas que não têm esta capacidade, o que fazem? Voltam para casa, ficam as férias todas frustradas, porque eu ia para a praia, estava programado e não fui. Se você tivesse procurado, analisado, pegado um GPS, pegado um mapa e com certa relativa segurança, buscado uma outra alternativa, além de você ter chegado à praia, pode ser que você tenha descoberto coisas boas. Isto vale para o casamento, isto vale para as crises políticas, isto vale para as crises econômicas. Nós sabemos, por exemplo, que uma das crises graves é a guerra. Mas o que a guerra produziu também de progresso depois, não estou dizendo que a guerra naturalmente seja válida, de forma nenhuma. Guerra tem que ser evitada. Mas uma vez que não pôde ser evitada e aconteceu, vamos aproveitar pelo menos aquilo de bom que ela pode oferecer. Ela pode oferecer de bom? Pode. Por exemplo, a tecnologia, até de ir para a Lua, para o espaço, foi dada pela tecnologia desenvolvida na Segunda Guerra Mundial. Os aviões, o computador, a IBM desenvolveu o computador na Segunda Guerra Mundial, que nós temos a tecnologia de hoje. Ou seja, não quero guerra, é uma tragédia. Mas uma vez que houve esta crise, e uma crise tão séria, até mesmo nesta crise tão séria, a gente pode tirar coisas boas. Quem faz isso melhor é Deus. Deus tira coisas boas, diz Santo Agostinho, das piores coisas que podem acontecer. Inclusive, do pecado, ele tirou a redenção, que é o amor manifestado em potência máxima. Voltamos daqui a pouco.